A gente vai falar do seguro-desemprego. Eu venho falar para você, Dr. Victor, como primeira pergunta, quais os requisitos para requerer o seguro-desemprego? Bom, Michael, nós estamos vivendo uma época de inconsistência no trabalho, né? Uma crise econômica que demanda um elevado número de desemprego no Brasil. Mas permita-me nessa entrevista, até por questão de respeito ao tempo, né, limitado por decorrência da programação da rádio, para falar apenas de duas modalidades de trabalhadores, que, no meu modo de entender, aqui na nossa região, são as modalidades mais comuns. Eu estou falando do trabalhador formal e do empregado ou empregada doméstica. Porém, é importante, apenas a título de curiosidade, dizer que existem outras modalidades de trabalhadores que também têm direito ao seguro-desemprego. Então vamos lá. Quem é o trabalhador formal? O trabalhador formal é aquele que trabalha com a carteira de trabalho e previdência social devidamente registrada, sua CTPS, que está lá sujeita às normas elencadas na CLT, e também é este trabalhador que está protegido pelas leis trabalhistas e tem os seus direitos garantidos pelo artigo 7º da Constituição Federal. Por exemplo, aquele que recebe salário, 13º, intervalo entre a jornada, que é o horário de almoço, hora extra, e dentre outros benefícios também a possibilidade de requerer o seguro-desemprego. Para esses trabalhadores formais, os requisitos para requerer o seguro-desemprego são os seguintes. Primeiro, esse trabalhador ele deve ter sido dispensado sem justa causa. O que significa? Ele deve ter sido demitido da empresa em que ele trabalhava. Vale a pena a gente apenas citar aqui que a reforma trabalhista trouxe uma nova modalidade de rescisão de contrato de trabalho previsto no artigo 484-A da CLT, que é o acordo de rescisão contratual trabalhista. Nessa situação, o trabalhador e a empresa entram num acordo para extinguirem os efeitos do contrato de trabalho. Nesta modalidade, não é possível requerer o seguro-desemprego, tá bom? Agora, o trabalhador que é demitido por justa causa, com aquelas situações elencadas no artigo 482, que nós até tratamos aqui em outra oportunidade. Então, o trabalhador demitido por justa causa, ele também não poderá receber o seguro-desemprego. Porém, cabe destacar que quando a justa causa ocorrer pelo empregador, previsto lá no artigo 483 da CLT, é quando a empresa pratica um ato de indisciplina muito grave com o empregado e este vai até a Justiça do Trabalho e requer o reconhecimento da justa causa pelo empregador, a modalidade de demissão dele passa a ser igual à modalidade de demissão sem justa causa. Então, neste caso, o trabalhador poderá receber o seguro-desemprego. Um outro requisito também que é importante é que o trabalhador esteja desempregado no momento em que requer o benefício do seguro. Ele também não pode possuir uma renda própria de qualquer natureza que seja suficiente para a sua manutenção e da sua família, justamente porque o seguro ele vem em socorro a esse trabalhador que repentinamente perde ali as suas finanças, né, o seu rendimento mensal, e isso prejudica a subsistência dele e de seus familiares. Ele também não pode estar usufruindo, estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação contínua ou continuada, com exceção se ele estiver recebendo o auxílio acidente ou a pensão por morte. Agora, para requerer essas solicitações, é importante que o trabalhador tenha recebido salários da seguinte forma. Se eu for fazer a primeira solicitação do meu seguro-desemprego, eu preciso pelo menos ter recebido 12 meses de salário nos últimos 18 meses que antecedem o prazo, né, a data da minha dispensa. Agora, se eu quero a minha segunda solicitação do seguro-desemprego, eu preciso pelo menos ter recebido 9 meses de salário nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data da dispensa. A terceira solicitação é que a cada um dos 6 meses de salário imediatamente anteriores à data da dispensa.
Agora, outra modalidade de trabalhador também que eu vou tratar rapidamente é o empregado doméstico ou a empregada doméstica, que é muito comum também na nossa região. Quem é o empregado doméstico? O conceito desse trabalhador está previsto no artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015. O trabalhador doméstico é aquele que presta serviço de forma contínua, ele tem subordinação, ele recebe salário e ele trabalha numa residência sem fins lucrativos. E a tua atividade, ela deve ser por mais de 2 dias na semana. Se for menos de 2 dias, não é empregado doméstico, é considerado diarista. E o artigo 26 da Lei Complementar 150, ele determina que o benefício do seguro-desemprego ele será concedido na forma expressa pelo Conselho Deliberativo de Amparo do trabalhador. Então, para o empregado doméstico receber o seguro-desemprego, ele deve ter sido dispensado por justa causa, ou naquelas condições que nós tratamos agora há pouco, ter trabalhado de maneira exclusiva como empregado doméstico pelo período mínimo de 15 meses nos últimos 24 meses, que antecedem a data em que ele foi dispensado, tá bom? E ter também, no mínimo, 15 recolhimentos de Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é o FGTS, como empregado doméstico. Ô, Dr. Victor, aí um exemplo, eu saí do serviço sem ser por justa causa, né? E aí é o seguinte, qual que é o prazo que eu tenho para mim fazer o requerimento aí do seguro-desemprego? Michael, para os trabalhadores formais, o prazo se inicia a partir do 7º dia da data da dispensa. Ele tem aí então até 120 dias após esse 7º dia para requerer o seguro. O empregado doméstico, ele tem também, após o 7º dia da dispensa, mais 90 dias para requerer o benefício do seguro-desemprego. E aonde requerer e como requerer, né, no caso, o seguro-desemprego? Michael, hoje nós vivemos o mundo da tecnologia, né? Em 2022 nós temos a possibilidade, por exemplo, de requerer o seguro-desemprego através do portal gov.br. É possível também baixar no celular o aplicativo da carteira de trabalho digital para que você possa preencher ali os requisitos. É possível também de maneira presencial, é só se deslocar a uma unidade da Superintendência Regional do Trabalho, fazendo um agendamento através do 158. Então hoje está muito mais fácil você conseguir, e claro, né, como a gente sempre passa aqui, na dúvida, procure um advogado de confiança para passar informações, fazer uma análise prévia, para não correr o risco de chegar lá e de repente ter esse benefício indeferido. Ô, Dr. Victor, e quais são os documentos necessários aí para dar entrada no pedido? Michael, em todos os casos, o trabalhador ele vai ter que providenciar o documento de requerimento do seguro-desemprego, que é um documento dado pela empresa no momento da dispensa do trabalhador. Está em posse de um documento com foto, né, com o número ali do CPF. Também é interessante estar em mãos com o termo de rescisão de contrato de trabalho, que é um documento fornecido pela empresa, onde está estabelecido todos os valores que foram pagos na dispensa de maneira detalhada, né, caracterizada. É importante estar em posse da carteira de trabalho, se tiver também o cartão do PIS e PASEP e as informações referentes ao extrato desse PIS, e o cartão cidadão e a guia do benefício, né, que é fornecida pela empresa no ato da dispensa. Apresentar uma superintendência ou então preencher através dos canais tecnológicos para poder requerer o benefício. E qual que é o valor do seguro-desemprego hoje, Dr. Victor? Bom, Michael, para calcular o valor das parcelas do seguro-desemprego, eu vou tratar primeiro do trabalhador formal, tá? Para o trabalhador formal, será feita a média dos últimos 3 meses de salários da data da dispensa. Então pega, antes da dispensa, os 3 últimos salários, vai ser feita uma média, será calculado o valor do seguro-desemprego. O número de parcelas e o respectivo valor, eles são definidos pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Vale lembrar que em 2022 nós tivemos o reajuste do salário mínimo, então o trabalhador formal poderá receber de seguro-desemprego de R$ 1.212 até R$ 2.106,08. É a nova tabela do governo federal que foi
divulgada recentemente agora no ano 2022. Para o empregado ou empregada doméstica, a Lei Complementar 150, no artigo 26, ela estabeleceu que o valor do seguro-desemprego para o trabalhador doméstico sempre será de um salário mínimo, ou seja, não será feita essa média que é realizada para os trabalhadores formais. E as parcelas também são limitadas. Esse trabalhador doméstico poderá receber no máximo até 3 meses de seguro-desemprego. Doutor Victor, só uma ressalva. O senhor disse que quando estiver recebendo seguro-desemprego, né, não pode estar recebendo mais nada, nenhum outro tipo de auxílio, ou trabalhando ou coisa e tal. Mesmo assim, se você estiver recebendo seguro-desemprego e você arrumar um serviço só que de contrato tipo 6 meses de repente, mesmo assim é cancelado o recebimento do seguro-desemprego? Olha, Michael, tem que ter muita cautela quando a gente fala em questão de trabalhar recebendo seguro-desemprego. A primeira coisa que nós temos que refletir, qual é o objetivo do seguro-desemprego? É socorrer de maneira emergente o trabalhador que está desempregado. E dê um tempo suficiente, ou pelo menos teoricamente seria suficiente, para que ele pudesse procurar um novo emprego e restabelecer a sua renda mensal. Se esse trabalhador está trabalhando, independentemente da modalidade contratual, ele perderá o seguro-desemprego, desde que esse trabalho seja dentro das leis, seja devidamente registrado, né? Ele seja garantido os direitos trabalhistas. O que acontece muitas vezes é que na prática o trabalhador recebe o seguro-desemprego e arruma um serviço na informalidade. Então ele continua recebendo seguro-desemprego e recebe de salário de um trabalho que ele não está devidamente registrado. Isso não pode, isso é ilegal. Então é ilegal tanto para a empresa, que permite uma situação dessa, tanto também para o trabalhador, que sabe que não poderia estar trabalhando de maneira informal, recebendo o seguro-desemprego. Bom, doutor Victor, agradeço aí mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa Tarde de Sucesso.